Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui para fazermos a leitura do Evangelho desta terça-feira. Vamos iniciar invocando o Espírito Santo. Em seguida fazemos a oração do dia e continuamos com o Evangelho desta terça-feira. Desde já aí, o nosso muito obrigado a todos que nos acompanham, que não esqueçam de deixar aí o joinha, embaixo aí no nosso vídeo, para que o YouTube, leve a nossa ideia, o nosso evangelho adiante, a mais pessoas, a mais lares, e a mais famílias. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor e como só confiamos na vossa graça. Guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta terça-feira, encontra-se em São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comiam sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições.
Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmites. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho desta terça-feira, São Marcos aí vem nos trazendo essa passagem, onde vieram ali de Jerusalém, muitos fariseus e mestres da lei, e observaram ali que, alguns discípulos de Jesus comiam ali o pão sem lavar as mãos, onde era uma tradição, onde era um costume deles, que antes das refeições, tinham que lavarem bem as mãos, se iam à praça, e chegavam, para comer, tinham que antes tomar banho, para então fazer as refeições, E ali eles vêm repreender Jesus, porque que os seus discípulos não seguem, a tradição, o ensinamento dos antigos. Jesus os fala, bem que o profeta Isaías, colocou, hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas não seguem, mas estão com o coração impuro, Então, que fique aí para nós, Não adianta a gente querer seguir tradições, Querer fazer as coisas perfeitinhas aqui na prática, E o nosso coração não está verdadeiramente voltado para Deus, Era o que acontecia com os fariseus, naquela época. Eles faziam, faziam de tudo, para seguir as tradições antigas, porém na prática, eles ensinavam outras coisas, que nem aquele fala, a palavra Corbã, que aí Corbã, eu agora vendo aqui pesquisando aqui no Google, descobri que a palavra Corbã significava um auxílio dado em nome de Deus, para uma obra e que não tinha como não tinha como obrigação, a devolução, Ou seja, quando ele falava que Jesus aqui repreendia que eles ensinavam, que nós, Deus nos fala, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, E que devemos honrar o Pai, o Pai e a Mãe, e aquele que não honra, ele, a lei de Moisés lá dizia que eu merecia a morte, E eles ensinavam ao contrário, Ensinavam que que aquele povo poderia falar para os pais, que aquilo que os pais tinham feito por eles era corban, era algo que não era necessário, eles retornarem a eles, E com aquilo ali eles estavam
tirando, né? Dispensando dessa responsabilidade pelos pais. Então que fique aí, né, a reflexão do Evangelho aí para cada um da gente, né? Que Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.